Albert Einstein nasceu na Alemanha do Norte em 14 de março, na época Império Alemão. Era filho de família judaica não praticante. Em 1880, a família muda-se para Munique. Ainda muito jovem, prefere lançar-se em seus sonhos do que brincar com as outras crianças. Aos 8 anos, foi transferido para o ginásio Ludwig, hoje conhecido como ginásio Albert Einstein, onde recebeu educação escolar avançada, primária e secundária, até deixar a Alemanha 7 anos depois. Seu pai, uma vez, mostrou-lhe uma bússola de bolso. Percebeu que deveria haver algo que fizesse com que a agulha se movesse, apesar do aparente espaço vazio. Quando cresceu, Einstein construiu modelos e dispositivos mecânicos por diversão, começando a mostrar talento para a matemática. Desse momento em diante, até deixar o ginásio, seu interesse em física, matemática e filosofia desenvolveram-se de forma independente dos seus estudos formais na escola. Em 1894, a empresa de seu pai, que fabricava equipamentos elétricos, faliu. A corrente direta perdeu a guerra das correntes para a corrente alternada de Nikola Tesla. Em busca de negócios, a família de Einstein mudou-se para a Itália, primeiro para Milão e alguns meses mais tarde para Pavia. Quando a família se mudou para a cidade italiana, Einstein ficou em Munique para terminar seus estudos no ginásio Ludwig. Seu pai queria que seguisse a engenharia elétrica, mas Einstein entrou em choque com as autoridades e ressentiu-se com o regime da escola e o método de ensino. No final do verão de 1895, com 16 anos de idade, 2 antes da idade padrão, Einstein realizou os exames de admissão para a Escola Politécnica Federal Suíça em Zurique. Ele não conseguiu alcançar o padrão exigido em várias disciplinas, com destaque para o francês, mas obteve notas excepcionais em física e matemática. A futura esposa de Einstein, Mileva, também se matriculou na Escola Politécnica no mesmo ano e foi a única mulher entre os 6 estudantes da seção de matemática e física nas aulas do curso. Einstein e Mileva se casaram em janeiro de 1903. Em maio de 1904 nasceu o primeiro filho do casal, em Berna, na Suíça. Seu segundo filho nasceu em Zurique em julho de 1910. Em fevereiro de 1901, Einstein adquiriu a nacionalidade suíça. Poucos meses depois, no início do mesmo ano, seu artigo Conclusões dos Fenômenos da Capilaridade foi publicado no prestigiado periódico acadêmico. Foi o seu primeiro artigo científico a ser publicado. Os editores ficaram impressionados e publicaram o trabalho do jovem cientista desconhecido em março, quando tinha completado apenas 22 anos. Estimulado pelo seu sucesso inicial, poucos meses depois, em setembro, o jovem futuro pai começou a trabalhar em uma tese sobre as forças moleculares em gases e esperava que lhe conferisse o grau acadêmico de doutor pela Universidade de Zurique. Em 30 de abril de 1905, terminou sua tese. Obteve seu doutoramento pela Universidade de Zurique com a tese Uma nova determinação das dimensões moleculares. No mesmo ano, que tem sido chamado de Ano Miraculoso de Einstein, publicou 4 trabalhos revolucionários sobre o efeito fotoelétrico, o movimento browniano, a relatividade especial e a equivalência entre massa e energia, que o levariam ao conhecimento do mundo acadêmico. Em 1909, na Universidade de Zurique, inicia a carreira para a qual estudou. É nomeado professor. Em 1910, dá aulas na Universidade de Praga, na Áustria, e em 1912, na Escola Politécnica de Zurique. Em 1914, Einstein se mudou para Berlim, enquanto sua esposa ficou em Zurique com seus filhos. Eles se divorciaram em 14 de fevereiro de 1919, após terem vivido separados por 5 anos. Existem rumores de que ele era um mulherengo devasso e teve muitos casos. No entanto, essas histórias não seriam fundamentadas. Em novembro de 1915, Einstein fez uma série de conferências e apresentou sua teoria da relatividade geral. No ano seguinte, o cientista publicou Fundamento Geral da Teoria da Relatividade. Em 1919, separou-se da esposa Mileva e se casou com a prima Elsa. Naquele ano, tornou-se conhecido em todo o mundo depois que sua teoria foi comprovada em
experiências realizadas durante um eclipse solar. O conhecimento científico não permanece igual ao longo dos anos. O que é considerado verdade hoje pode não ser no futuro. Há 6 séculos, pensava-se que a Terra era o centro do universo. Hoje, sabemos que ela não é sequer o centro do sistema solar. A teoria da relatividade de Einstein mudou as bases da física, alterando conceitos tão fundamentais como o tempo e o espaço. Galileu já havia proposto que a posição e a velocidade de um corpo devem ser medidas a partir de um referencial. O referencial é um espaço graduado, como uma régua ou uma estrada marcada a cada quilômetro. Junto a esse espaço deve haver um cronômetro para medir o tempo. Algumas vezes, porém, o próprio referencial que escolhemos está em movimento. Em sua teoria da relatividade geral, Einstein procura avaliar o que acontece em referenciais que possuem aceleração. Ele chega a algumas importantes conclusões. Um referencial que sofre aceleração é equivalente a um referencial submetido a uma força atuando à distância. Por exemplo, quando um elevador sobe, o passageiro não tem como distinguir se o elevador realmente iniciou o movimento ou se alguma força começa a empurrá-lo para baixo, exceto pelo indicador dos andares. A força gravitacional é provocada por uma distorção na relação entre espaço e tempo. Isso pode ser observado por um corpo em queda que percorre espaços maiores em tempos cada vez menores. Toda massa provoca essa distorção e quanto maior a massa, maior a distorção. Uma aplicação prática da teoria da relatividade é encontrada em um instrumento comumente utilizado atualmente, presente nos automóveis, celulares, aviões, navios e muito mais. O GPS, capaz de determinar a posição na Terra com alta precisão. A calibragem dos satélites do GPS é possível graças à teoria de Einstein. E se não fosse esta teoria, todas as medidas estariam erradas e o sistema do relógio do satélite acumularia erros de aproximadamente 10 km ao dia. O GPS depende de mais de 200 satélites que orbitam ao redor da Terra e os cálculos relativísticos precisam ser considerados por causa da velocidade dos satélites. Einstein também ficou muito conhecido por sua fórmula de equivalência massa-energia. E igual a mc ao quadrado, que foi chamada de a equação mais famosa do mundo. O conceito da equivalência massa-energia une os conceitos de conservação de massa e conservação de energia. O inverso também é válido. Energia pode ser convertida em partículas com massa de repouso. A quantidade total de massa e energia em um sistema fechado permanece constante. Energia não pode ser criada nem destruída, e em qualquer forma, energia acumulada exibe massa. Na teoria da relatividade, massa e energia são duas formas da mesma coisa, e uma não existe sem a outra. Em 1932, Einstein partiu de Berlim para uma visita à Califórnia, pois sabia que em breve o nazismo controlaria toda a Alemanha. Em 1933, renunciou seus cargos em Berlim, retornou para os Estados Unidos e ingressou no Instituto de Estudos Avançados de Princeton. Ganhou cidadania norte-americana em 1940. No verão de 1950, seus médicos descobriram que um aneurisma, um vaso sanguíneo fraco, em sua aorta abdominal estava ficando maior. Einstein parecia ter recebido bem a notícia, assim como recusou qualquer tentativa cirúrgica adicional para corrigir o problema. Recusou a cirurgia dizendo: "Quero ir quando eu quiser, é de mau gosto ficar prolongando a vida artificialmente." Morreu cedo na manhã de segunda-feira, em 18 de abril de 1955, no hospital de Princeton, às 1h15 da manhã, com 76 anos de idade. Einstein ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1921, mas não por sua famosa teoria da relatividade, mas sim por sua explicação do efeito fotoelétrico, a parte que prova a física quântica. É comemorado em 19 de maio o Dia do Físico. A data foi escolhida pelo ano da publicação dos 4 artigos mais famosos de Albert Einstein, em 1905.
Os números separados formam a data. Einstein visitou o Brasil, foi ao Rio de Janeiro em 1925 para fazer conferências e observar um cometa que justificaria sua teoria da gravitação. Aproveitou o passeio para conhecer os principais pontos turísticos da cidade, como o Pão de Açúcar e o Corcovado. O mais célebre dos cientistas do século XX, responsável por teorias que revolucionaram não apenas a física, mas o próprio pensamento humano, Einstein acreditava que só a evolução moral impediria uma catástrofe a nível planetário. Muitas coisas que foram produzidas tempos depois de sua existência foram baseadas nas suas fórmulas. Até mesmo a ida do homem à Lua, o aperfeiçoamento dos computadores, as evoluções que estamos vivendo, muito se deve a ele. A teoria da relatividade é tão difícil de entender, imagina o grau de inteligência para formular. Por conta disso e muito mais, o nome Einstein tornou-se um sinônimo de gênio. Hoje abordamos não só a história, mas também um pouco da física. O que você achou? Deixe nos comentários, não esqueça de curtir e favoritar o vídeo. E se for novo aqui, ajude este projeto a crescer. Inscreva-se no canal e acompanhe nossos vídeos.